Você conhece o Quarteto Fantástico para o Tratamento da Insuficiência Cardíaca? Pois é, com certeza você conhece algum deles, mas não, obviamente, com esse nome lúdico. Vamos falar sobre os 4 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente sempre fala sobre conteúdos da cardiologia, à luz do conhecimento atual, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo, terei prazer em responder. Antes disso, não esqueça de curtir e se inscrever ao canal para sempre receber notícias e avisos de que tem um vídeo novo no ar, tá bom? O tratamento da insuficiência cardíaca mudou bastante nos últimos 15 anos. Antigamente, nós não tínhamos muita coisa para ofertar no paciente com insuficiência cardíaca, além de diuréticos e digoxina. E os pacientes, invariavelmente, acabavam morrendo realmente em 5 anos, pois a insuficiência cardíaca progredia até o momento que esse coração não conseguia mais bombear sangue e o paciente acabava falecendo. Mas, atualmente, muita coisa mudou e nós já temos medicações que literalmente melhoram não só a qualidade de vida, como ganham sobrevida nesses pacientes. E hoje em dia, o tratamento padrão da insuficiência cardíaca mudou de tal forma que nós temos já, à luz do conhecimento atual, 4 medicações indispensáveis no tratamento de todo paciente de insuficiência cardíaca que melhoram a sobrevida deles, e atualmente não temos mais aquele carimbo dizendo essa insuficiência cardíaca vai te matar em 5 anos. Hoje em dia os pacientes, mesmo com insuficiência cardíaca grave, se em uso dessas medicações, eles vão viver bastante. Eu tenho pacientes no consultório com insuficiência cardíaca grave, que acompanham comigo já há mais de 12, 14 anos e estão muito bem, obrigados. E quais são eles? São os 4 pilares de tratamento da insuficiência cardíaca. O primeiro são os beta-bloqueadores. Diria que é o primeiro pilar que foi descoberto, isso ainda no final da década de 90, que começou a alterar a sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca. Os beta-bloqueadores são, como o nome diz, bloqueadores de adrenalina, tá? Então, eles são beta-bloqueadores adrenérgicos, o nome completo deles. Então, eles bloqueiam a adrenalina. E a gente sabe que a adrenalina, ela é cardiotóxica. Ela forma fibrose no coração. Então, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, geralmente têm um coração que bate muito mais rápido. Isso, por si só, já cansa esse coração. E isso é devido à liberação de adrenalina, porque o corpo está achando que está com baixa de pressão arterial devido às artérias muito dilatadas, e na verdade não é isso. O que acontece é que a pressão está baixa porque o coração está batendo muito fraco, só que o corpo não percebe isso, e ele solta adrenalina no sangue para fazer um vasoespasmo, ou seja, reduzir o diâmetro das artérias, com isso melhorar o fluxo de sangue, tanto nos rins como no cérebro. Só que quando ele solta adrenalina, essa adrenalina cai na corrente sanguínea, vai para o coração e faz esse coração bater mais rápido, e a adrenalina por si só ela já predispõe à formação de fibrose no coração, com isso piorando ainda mais a insuficiência cardíaca. Os beta-bloqueadores vão inibir a função dessa adrenalina, fazendo o coração ter uma frequência cardíaca mais baixa e melhorando a contração do coração e reduzindo a fibrose, mesmo a fibrose que já foi formada pela adrenalina em excesso antes do tratamento. Então, melhora bastante os pacientes e os pacientes ganham sobrevida e qualidade. O uso do beta-bloqueador, desde que o paciente tolerou o uso, geralmente em 3 a 6 meses, esse paciente começa a ter uma melhora absurda da falta de ar. O segundo pilar é a spironolactona. Spironolactona também é uma medicação antiga, mas era utilizada somente como um diurético para hipertensão arterial. Mas foi percebido que ela usa, a spironolactona é um antagonista de aldosterona. A aldosterona é um hormônio que é muito útil no rim para manter o potássio e o sódio estabilizados, e a gente percebe que também a aldosterona em excesso, ela também, adivinha o que ela faz? Ela faz fibrose no coração. Então, a spironolactona foi percebido que ela reduzia o remodelamento do coração, ou seja, evitava o coração continuasse aumentando na insuficiência cardíaca, era capaz de reduzir esse coração e, além disso, poupava potássio, porque a spironolactona, como ela é um antagonista da aldosterona, ela reduz a excreção de potássio. Com isso, fica mais potássio dentro do corpo do paciente. E os pacientes também, como ela é um diurético, ajuda também na retirada de água nesses pacientes, também melhorando em parte a falta de ar desses pacientes, soltando mais água pela urina. O terceiro
pilar terapêutico são os inibidores da ECA antigamente, e hoje em dia nós já passamos pelos inibidores da ECA, que era o captopril, enalapril, ramipril, depois vieram os BRAs, que são os bloqueadores do receptor da angiotensina, que é o losartan, valsartana, telmisartana, candesartana, para trocar esse terceiro pilar pelo sacubitril com valsartana. É um remédio único, ele vem com sacubitril com valsartana, que vão atuar justamente também no mesmo mecanismo do inibidor da ECA e dos bloqueadores de renina-angiotensina, mas percebendo que eles têm um ganho de sobrevida muito grande nos pacientes com insuficiência cardíaca. Ele é um antihipertensivo, até moderado para potente, e vai melhorar também a performance desse coração, tanto abaixando a pressão arterial, como atuando em nível renal, também melhorando a biodinâmica e a hemodinâmica desse paciente. E o quarto e último pilar terapêutico foi o advento dos últimos 7 anos, basicamente, dos inibidores da SGLT2. É uma sigla em inglês dos cotransportadores de sódio e glicose. Pois é, é um remédio que os endócrinos usam para baixar o açúcar no sangue, através de uma diurese, ou seja, de uma urina mais rica em açúcar. Literalmente, é um diurético seletivo para açúcar, que é uma classe de drogas que foi desenvolvida, na verdade, para abaixar a glicose dos pacientes diabéticos através da eliminação de açúcar diretamente na urina, ou seja, é basicamente um diurético seletivo para açúcar. O paciente tomando essa medicação urina literalmente mais açúcar, reduzindo assim a taxa de glicose no sangue. Só que foi percebido de 2018 para cá que os pacientes que tinham diabetes, mas tinham insuficiência cardíaca, começaram a ter uma melhora absurda nos sintomas de falta de ar, somente usando essa medicação. E aí foram feitos estudos mais robustos e científicos direcionados para pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes, e foi percebido que sim, em 15 dias de uso de tais medicações, no Brasil nós temos 2 medicações dessa classe de inibidores da SGLT2. Temos a empaglifosina, que é o Jardiance, e a dapaglifosina, que é o Forxiga ou Edistride. As 2 moléculas são muito bem estudadas e são equivalentes. Aí é gosto realmente e preferência do seu médico na prescrição delas, mas o efeito delas é praticamente o mesmo, não tem grande diferença. A questão realmente é mais afinidade. E as conclusões dos estudos, do ponto de vista de insuficiência cardíaca com o uso dessas medicações, são realmente impactantes. A resposta deles é tão boa, apenas 15 a 20 dias de uso da medicação, os pacientes já começam a melhorar dos sintomas de falta de ar e até mesmo de inchaço. A resposta é bem rápida. Lembrando que são medicações que praticamente não têm efeito colateral, pois não atuam na pressão arterial, não fazem hipoglicemia, isso é importante, apesar de ser um remédio para diabetes, mesmo os pacientes que não são diabéticos podem utilizar. E estudos mais recentes agora mostram que, além de melhorar a glicose, além de melhorar a insuficiência cardíaca, eles também conseguem proteger a função renal. Pois é, eles protegem o rim de pacientes que já possuem alguma cicatriz renal, uma creatina mais elevada, uma proteinúria detectada, eles conseguem reverter esse quadro. Então são medicações muito importantes que vieram somar ao arsenal terapêutico que nós dispunhamos para tratamento da insuficiência cardíaca. E aí, qual deles você já conhecia? Conhecia os 4 que juntos formam esse quarteto que nós chamamos de modo lúdico Quarteto Fantástico? Comenta aqui embaixo quais deles você já ouviu ou que você faz uso.